O cristão deve ser de esquerda ou de direita? Até que ponto a nossa fé está associada à política e se ela realmente está? Você quer saber mais sobre esse assunto? Fica até o final desse vídeo. Olá gente, eu sou o Igor do Projeto Geração de Samuel e hoje nós estamos aqui no quadro O Cristão e a Política para falar sobre o tema a fé e a política. Desde já, se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar que você se inscreva aqui para não perder próximos conteúdos como esse que são muito bons. Outra coisa, eu quero te convidar a assistir nossos episódios anteriores, eu vou deixar os links na descrição, em que nós falamos sobre todo esse desenvolver para você entender melhor o que Jesus falou, se Jesus realmente se envolveu em política, a participação da igreja na política, se há relação entre a igreja e o Estado, cristãos que foram ativos politicamente, se a política deve entrar dentro da igreja. Todos esse assunto nós abordamos nos nossos últimos episódios e eu quero te convidar a assistir e o link está na descrição. Hoje, gente, nós vamos falar um pouco mais sobre a fé e a política. Então, quero te convidar a ficar até o final desse vídeo. Então, hoje, gente, nós vamos falar sobre a fé e a política e para isso é preciso nós entendermos o que é ideologia, que é uma forma de ver o mundo, ok? Resumindo todo o conceito, é uma forma de ver o mundo, ok? A ideologia está centrada em um líder ou um sistema. Vou repetir. A ideologia está centrada em um líder e um sistema. No último episódio nós falamos que a política, nosso posicionamento tem que ser doutrinário, e se não me engano eu falei doutrinário e ideológico, mas isso não quer dizer, agora complementando esse episódio, que nós devemos seguir uma ideologia. Por quê? Nós vamos falar aqui nesse vídeo, fique ligado. Por quê? Vamos lá, voltando ao assunto de ideologia. Ideologia, ela está centrada geralmente em um líder ou em um sistema, vamos dizer assim, um sistema político, um sistema filosófico, seja qual ele que for. E como nós já falamos também nos outros episódios, nosso foco como cristão não é fazer política, não é viver em prol da política, mas viver o reino, fazer o reino. E se para isso, muitas das vezes, necessitar que nós sejamos ativos politicamente, nós vamos ser. Mas não é o nosso foco, porque o nosso, vamos dizer assim, nosso sistema é o reino de Deus, é isso que nós vivemos, em prol da palavra, em prol do reino. Nosso líder é Cristo, então a gente não deve idolatrar, nós devemos, o problema da ideologia é a idolatria. Grande, vamos dizer, 99,99% ou 100% da ideologia, posso até dizer 100% é idólatra. Ou ela idolatra um regime, idolatra um sistema, ou ela idolatra um líder. E isso é errado. Todas as vezes, seja qualquer e quaisquer que for a ideologia. A partir do momento que você idolatra alguma coisa, é errado. E Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. E dentro das inúmeras ideologias que existem também as ideologias políticas e partidárias. Dentre elas, as principais que todos nós conhecemos é o famoso esquerda e direita. E agora eu vou te falar um pouco mais sobre a esquerda e a direita, a ideologia, e se o cristão ele pode ser de esquerda ou de direita, ou nenhum dos dois. Fica até o final que hoje tá interessante o assunto. Antes de nós entrarmos ainda nesse fator de esquerda e de direita, cabe lembrar que a ideologia é também um reflexo do secularismo. O que é o secularismo, O secularismo, ele visa as coisas desse século. O objetivo dele é tudo nesse século, as coisas terrenas, E Jesus disse: não juntai tesouros na terra, onde a traça e ferrugem
corrói. Mateus 6,33, buscar primeiro o reino e a sua justiça e as demais, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, todas as coisas vos serão acrescentadas dependendo da versão. Então nosso foco é o reino. As coisas seculares, as coisas deste mundo são passageiras, são efêmeras, não são importantes para nós. Isso não quer dizer que nós não devemos exercer nosso papel de cidadania, que é até o próximo episódio. Não quer dizer que a gente não possa ser ativo politicamente, que nós falamos isso nos últimos episódios. Não quer dizer que a gente não possa saber sobre política, mas esse não é o nosso foco e o nosso objetivo. Porque a partir do momento que passa a ser o nosso foco, nós passamos a viver um secularismo. E não é isso o que a Bíblia quer. Para nós entendermos o que a esquerda e a direita prega, nós devemos ir lá na Revolução Francesa. Isso mesmo. E esse termo surgiu lá na Revolução Francesa, aonde a direita, os que sentavam à direita estavam em defesa do rei e os que sentavam à esquerda estavam em defesa do povo. Então, a origem desse termo é esse. Os da esquerda em defesa do povo, os da direita em defesa do rei. Lá para o século XX, esse termo mudou a aplicação de esquerda e direita. Mudou-se a aplicação desse termo e passou a ser esquerda, aquele que defende uma igualdade econômica, e direita, aquele que defende uma liberdade econômica. Vou repetir. A esquerda, a partir do século XX, defende uma igualdade econômica. A direita, que esse conceito, desse jeito surge no século XX, defende a liberdade econômica. E hoje em dia, Igor, não tem mais a ver com estar do lado do rei, ou estar em defesa do povo, ou liberdade econômica. Até tem, mas nem tanto. Liberdade econômica ou igualdade econômica. Hoje em dia tem mais a ver com princípios morais. A esquerda, geralmente, ela defende outros princípios morais, ou contra os princípios morais, e é contra os princípios morais tradicionais. E a direita é a favor dos princípios morais tradicionais. Isso mesmo. Agora, como cristão, Igor, tem que ser de esquerda ou de direita? Como eu já te falei, toda ideologia ela tem pontos negativos e pontos positivos. E você está centrado em uma ideologia, você cai no secularismo. E isso é errado, é antibíblico. Porém, contudo, entretanto, todavia, para você votar, você tem que saber quais são as ideologias do partido. Mas você não deve viver focado nessas ideologias. Essa ideologia não deve ser a sua forma de viver, a sua forma de agir. A nossa ideologia é a Bíblia, é o que Cristo ensinou. E essa é a nossa ideologia, a fé em Cristo. Então, gente, Igor, você não respondeu esquerda ou direita? Nenhum dos dois. Todos os dois têm pontos positivos e pontos negativos. Alguns mais positivos do que negativos. Mas tem, por exemplo, a igualdade econômica. É claro que não deu certo. Mas a igreja primitiva, ela repartia os seus bens. Nós vemos aqui um princípio, de igualdade social na igreja primitiva. Mas a Bíblia também ela apoia a liberdade econômica. Ou seja, existem pontos positivos e pontos negativos. Alguns mais negativos do que positivos, como eu te falei. Um exemplo, algumas proíbem a pregação do evangelho, a outra não. Mas também a direita, ela pode não proibir a pregação do evangelho, mas pode ser uma extrema direita, uma ditadura, que o líder, ele, vamos dizer, como se fosse um deus no país. Tudo que ele prega, um exemplo, a Alemanha, a Itália, na época da Segunda Guerra, eram países que tudo que o líder falava, e eram países teoricamente cristãos, mas que perseguiram os judeus, que mataram os judeus, ou seja, todos os dois lados, todas as duas ideologias. E eu falei só as principais, esquerda e direita, e tem outras também.
mas a política é mais esquerda-direita. Então todas elas têm pontos positivos e pontos negativos. Eu, como cristão, eu tenho que ter um equilíbrio em saber, vamos dizer assim, em saber o que observar de uma, pegar de uma bom e da outra o que é bom. Paulo disse: examinai tudo e retende o bem. Então eu tenho que examinar de acordo com os valores bíblicos. Um termo que seria, vamos dizer assim, mais correto para examinarmos politicamente um partido, uma pessoa, não seria nem direita ou esquerda, até porque no Brasil também isso é muito relativo, né? Nem direita e esquerda, mas seria conservadorismo e progressismo. Isso, vou repetir. Conservadorismo e progressismo. O progressismo, ele não defende os valores morais. O progressismo, ele visa o progresso, e para isso ele vai negligenciar muitos valores e princípios, vamos dizer, morais, porque ele quer o progresso. O conservadorismo, ele é contra o progresso, tendo em vista em se manter os valores morais. Ele, se for preciso abdicar do progresso para que se mantenham os valores morais, ele vai se manter. E alguns valores morais, muitas das vezes, simplesmente são culturais, e ele não vai abdicar desse valor cultural para que o seu país progrida. Quer ver um exemplo? Os países... Os filhos espirrou ali. Os países islâmicos, eles são conservadores extremos. E o seu país não desenvolve economicamente. Não desenvolve, vamos dizer assim, industrialmente, porque eles são super conservadores culturalmente, religiosamente, né? São os famosos fundamentalistas. E por causa disso eles não progridem, ok? E nós vemos alguns países que são super progressistas, mas o aborto existe, vários princípios cristãos são banalizados, e alguns até que a pregação do evangelho é proibida. Então aqui você consegue ter uma diferença entre o progressismo e o conservadorismo. Até nisso nós não podemos excluir um do outro. A gente tem que saber pegar o que é bom de um, o que é bom de outro. Algumas vezes nós vamos ter que um pouco abdicar do nosso conservadorismo no que tange a cultural, não aos valores bíblicos, mas o que tange ao nosso pensamento cultural, os costumes. Até na Assembleia de Deus, eu fui por tempo da Assembleia de Deus, era assim, existiam muitos costumes, muitos valores. E muitas denominações abriram mão desses costumes, vamos dizer assim, valores, mas os valores bíblicos nós não podemos abrir mão. Gente, agora vão ter amigos meus ainda falando sobre o tema. Esse tema que é um tema fenomenal, a fé e a política, e agora são especialistas no assunto. Teólogos e especialistas estão agora falando. Fique a seguir aí, está muito bom o conteúdo. Olá a todas e todos, eu me chamo Jorge Adrian, sou teólogo, professor, curso atualmente o doutorado em educação, participo aí do projeto Geração de Samuel, que tem levantado aí uma nova perspectiva em relação a se levantar uma geração que possa fazer a diferença nesse tempo. Dentre o que foi aí proposto, né, falar um pouquinho sobre fé e política, que é um assunto que gera muitas discussões, que gera, eu poderia aqui falar ao longo de muito tempo sobre fé e sobre política, porque é um assunto muito amplo e que vai diretamente ao encontro das necessidades humanas. Eu, como um teólogo que gosto de ver e enxergar os textos bíblicos a partir de uma leitura popular, a partir de uma leitura contemporânea, a partir de uma leitura histórico-crítica. Então é uma questão que muito me instiga, né? E que eu tenho muito discutido em eventos que eu tenho participado e artigos que eu tenho publicado. Esse questionamento
em relação a se fé e política são compatíveis. Fé e política são compatíveis? Vamos observar aí fé sob uma perspectiva de fé em Jesus Cristo, fé em relação ao Messias, fé em relação ao Salvador do mundo. Vamos nos distanciar de fé um pouquinho atrelado à questão institucional, à questão dogmática, à questão de igreja enquanto instituição. E eu quero falar sobre fé relacionando à política, a fé num sentido de eu ter em minha vida as perspectivas do Messias, ter em minha vida as visões de mundo que Jesus, o Cristo, nos deixou. Eu vejo que toda a leitura bíblica precisa passar por intermédio de Jesus. Ele é a hermenêutica perfeita, ele é a exégese perfeita que eu possa fazer de qualquer interpretação bíblica. Então, fé nesse sentido, né, de eu sou um cristão, eu sou uma cristã, eu sigo os preceitos do Mestre, de Jesus Cristo. E política, né? Quando nós observamos política, vamos observar não no sentido partidário. Eu acredito sim que fé e política são compatíveis, devem sim caminhar juntos, mas não uma política partidária. Eu trouxe uma definição de política, segundo Paulo Freire, teórico brasileiro que eu muito gosto, e Paulo Freire coloca que a política é um processo dinâmico, há uma dinamicidade, ou seja, uma dialogicidade entre as pessoas, e a política enquanto visão de mundo, enquanto perspectiva de mundo. E é interessante que a gente vê nos evangelhos o tempo todo uma perspectiva para o aflito, uma perspectiva para o pobre, uma perspectiva para aquele que sofre, uma perspectiva para aquele que é oprimido. Por exemplo, os profetas do Antigo Testamento, a gente tem como exemplo Amós. Amós, que era um pastor, era um profeta muito simples, tinha uma vida simples, e estava ali denunciando a forma como os pobres eram oprimidos, né? Depois você pode ler lá em Amós, no capítulo 2, versículo 6, que ele fala do quanto o governo daquele tempo ele estava com os impostos elevadíssimos. Os juros estavam elevados, eles não aguentavam mais, eles não conseguiam, os pobres não conseguiam avançar porque o Estado, o governo, imputava sobre eles altos impostos. E Amós estava ali denunciando essa questão social, levantando uma perspectiva de justiça social. Jesus depois, ele vem nos evangelhos e ele cita em Lucas 4:18, né? Ele fala o seguinte: olha, eu vim para os pobres, eu vim para o aflito, eu vim para aquele que sofre, aquele que padece, aquele que vive debaixo de uma injustiça social, aquele que mantém a sua vida em mim em meio a muitas complexidades. E por que eu estou trazendo essa explicação aí? Porque eu vejo que fé e política caminham juntos quando eles trazem essa perspectiva, uma perspectiva de justiça social. Ou seja, eu enxergo a minha fé a partir do outro. Eu sigo a Jesus de Nazaré, eu tenho a minha visão de mundo de Jesus de Nazaré. E a visão de mundo de Jesus de Nazaré é uma visão do amor, é uma visão do acolhimento, é uma visão de olhar para a opressão que o outro vive, olhar para a aflição que o outro vive. Não acredito que fé possa caminhar junto de uma política partidária. O que é uma política partidária? Uma política partidária é quando, o próprio termo já diz, eu tomo partido, né? Eu levanto bandeiras de que eu acredito nesse político, eu acredito nesse partido, eu acredito que esse político vai ser o salvador da pátria, eu acredito que esse político vai tirar as altas taxações de juros, de impostos, eu acredito que esse político vai fazer prosperar a nação, eu acredito que... Não.
Até porque a gente pode observar no Antigo Testamento que os profetas, eles se levantavam independente de quem estivesse no governo, em uma perspectiva para o pobre e para o aflito. Quando a fé se torna partidária, ela se torna seletiva. Quando a fé ela toma partido de que esse é o meu candidato, ela se torna uma fé que se torna fria, uma fé que é parcial, que se usa de parcialidade, uma fé que se fecha e não amplia a sua visão para aquele que está padecendo, para aquele que está sofrendo. Eu não posso ter uma fé partidária, porque independente de quem estiver no governo, eu me levantarei enquanto um cristão, eu me levantarei enquanto uma cristã, não para defender dogmas, não, mas para defender a mensagem de Jesus Cristo de Nazaré, para defender o pobre, para defender o aflito, para defender aquele que está padecendo. Que a nossa fé ela possa ser viva, que a nossa fé ela possa ter uma dinamicidade, uma dialogicidade com as pessoas, que a nossa fé ela possa caminhar ao encontro dos sofrimentos humanos. Estamos numa geração que sofre diante de todos os aspectos, seja uma perspectiva social, seja uma perspectiva emocional, mas a fé ela é viva quando ela realiza uma dialogicidade com as pessoas, independente de dogmas, de preceitos religiosos, de instituições religiosas. Possamos enxergar o outro a partir do que há dentro dele, assim como Jesus de Nazaré, ele sempre fez. Assim como Jesus de Nazaré, ele caminhou. Fé e política podem sim caminhar juntos, sem dogmas, sem preceitos, sem partidarismo, sem político preferido, sem político de estimação, sem o melhor partido, sem o melhor governo. Não. Fé e política caminham juntos quando elas dialogam a partir do Jesus de Nazaré. Que a nossa fé possa se tornar viva e eficaz a partir do Nazareno. Um abraço e fique com Deus. Olá a todos, aqui quem fala é o Bruno Coelho e é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês mais uma vez no Geração de Samuel. E hoje a minha contribuição é a respeito do tema, o cristão e a política. No primeiro momento, o que eu quero dizer é que Jesus ele nunca foi muito voltado e nem teve muito desejo de se envolver com as questões políticas. Quando ele foi perguntado a respeito dos impostos, ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a gente entende o seguinte: paga o imposto que os judeus devem pagar para César, o imperador romano, e dai a Deus o dízimo, as ofertas, aquilo que pertence a Deus, a adoração. Em outro momento, Pilatos pergunta para Jesus a respeito do reino, porque uma das acusações contra Jesus dos principais dos fariseus, saduceus, dos líderes judaicos, é que Jesus está se dizendo ser rei, né? Se dizendo rei, né, dos judeus. E Pilatos pergunta sobre o reino, sobre a natureza desse reino. E Jesus diz: o meu reino não é desse mundo, até porque se fosse desse mundo, eu pediria ao Pai, ele mandaria legiões de anjos, milhares de anjos, e a gente acabaria com essa conversa aqui toda. Então Jesus, em primeiro lugar, ele não tem no seu ministério a intenção de mudar a política, revolucionar a política, embora ele tente sim transformar a religião. E ele quer mostrar que aquilo que se tornou a religião judaica, que a princípio é fruto de uma vontade divina, Deus revela ao homem, revela a Moisés e aos líderes a sua vontade através da sua palavra, e o homem, ao tentar praticar isso, cria uma estrutura rígida, né, de liturgia e de regras que vão engessando um pouco alguns princípios que são muito importantes para Jesus, importantes para o reino e para o evangelho, que é, por exemplo, o amor. Então Jesus ele precisa, assim, entrar
no templo, jogar as coisas no chão, e ali não é uma questão de política governamental, né? O problema de Jesus é uma política interna dentro da religião, em que as pessoas estão se esquecendo do que de fato importa ao fazer a vontade de Deus. Então esse, em primeiro lugar, é isso. Jesus, ele investe-se em tempo para combater um falso ensino, uma falsa religião, uma falsa crença, uma crença que se perdeu no meio do caminho, mas nunca contra o imperador romano e nem nessas situações. Mas isso não significa que Deus não tenha algo reservado para a sociedade, para o mundo, ou que ele não intervenha, ou que ele não se preocupa como essa sociedade está funcionando. Porque, pelo contrário, desde o Antigo Testamento, Deus está sempre levantando profetas, levantando pessoas, para que essas pessoas profetizassem. E a profecia é muito simples, muito clara. Ela está lutando, combatendo a forma que a sociedade está funcionando, a forma que as pessoas estão pensando e agindo. Então, de um lado, tem pobre, tem viúva, tem órfão sendo esquecido, abandonado, e de outro lado tem um pequeno grupo de pessoas que estão enriquecendo, crescendo, construindo, à medida que esse pobre está cada vez mais pobre. E desde o Antigo Testamento, Deus, né, melhor dizendo, está querendo mostrar que a verdadeira religião, o verdadeiro serviço a Deus, não se trata do quanto de igreja a gente constrói, do quanto de sinagoga que a gente constrói, mas do quanto de pessoas a gente ajuda, de quanto de pessoas a gente edifica. Então, embora Jesus nunca tenha intentado falar ou interagir, né, com a política governamental, com o imperador César, o imperador romano, a Bíblia está recheada de textos que faz a gente compreender que a gente precisa se manifestar nesse mundo contra a injustiça. E por fim, falando de política, eu creio, nós aguardamos o momento em que Jesus virá. O momento que ele vir é o momento em que o reino que ele instaurou na sua vinda vai ser concretizado, completado na sua plenitude, e agora as injustiças serão julgadas e punidas, e o governo de Jesus será completamente justo. A gente sabe que Jesus, ele veio, pregou o reino de Deus, o evangelho, a boa notícia é o reino de Deus, e ele diz assim: arrependei-vos e crede no evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Esse é chegado, ou aproximou-se o reino de Deus, significa o seguinte: o reino de Deus agora está acessível, a gente pode alcançar o reino, a gente pode participar desse reino que é justo, ainda aqui na terra. Então, o que a gente faz para participar? O que a gente faz para entrar nesse reino que é justo? A gente precisa se arrepender e ter fé. E tem mais, a política do céu já está dentro de nós, já faz parte da igreja. Por isso que Jesus vai dizer que o reino de Deus já está entre vós, ou em outro lugar, outro texto vai dizer, está dentro de vós. Porque a política do céu, o governo do céu, o reino de Deus, já de alguma forma trabalha dentro de nós. E nós sim temos uma responsabilidade de colocar isso para fora, de colocar essa vontade divina que se revela dentro de nós, na sociedade, em prática. Então é por isso que Jesus vai dizer, olha a consequência, né, do reino de Deus. Quando Jesus foi perguntado a respeito do reino, ele vai dizer, é isso aí mesmo. Olha, é só você observar. Os cegos vêm, os coxos andam, os paralíticos andam, milagres estão acontecendo, e o que ele vai dizer? E aos pobres é pregado o reino dos céus. Então, eu acho que a consequência de um cristão que verdadeiramente tem a mensagem do evangelho no coração é que ele não se alegra com a injustiça. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí e compartilhe para um amigo. Quero ver você compartilhar, hein? E fique ligado que no próximo episódio nós vamos falar sobre o cristão e a cidadania. Tá muito bom, hein? Tô te esperando aqui. Deus abençoe sua vida.